Livro Formando Ex-Solteiras, de Vânia Franco e Raquel Borba. O Diário Secreto. Havia num diário escondido dentro de uma lata de lixo as mais diversas histórias e aventuras. Era um diário com uma capa de veludo vinho com altos relevos e bordados florais, mas embora luxuoso, estava cheio de poeira e trancado por um enorme cadeado de metal descascado. Ninguém sabia quem era o dono. Certa vez, um homem passando perto da lixeira descobriu o diário e, não entendendo como um objeto tão bonito fora parar no lixo, então resolveu quebrar o cadeado e abrir. A aventura começou. Havia naquelas histórias muitos desejos, aparições, sentimentos e mistérios, além de alguns personagens com características diferentes. Dentre eles estava o medo de amar, que era o mais forte de todos. Ele tinha uma estatura gigantesca e sempre estava pronto para dominar. Outro era desafiador, destemido, nunca admitia sua pequenez. Era o complexo de inferioridade. Outro ainda era flecheiro. Vivia atacando todos que encontravam com uma expectativa na mão. Chegava até a matar muita gente. Era a frustração. Existiam também no cenário das histórias duas irmãs gêmeas que eram invasoras, pois invadiam toda a mente e o coração e deixavam uma brecha para entrar. Não podiam ver uma porta aberta que entravam. Era a carência e a solidão. Existia ainda outro personagem. Este, ninguém conseguia carregar de tão pesado que era. Vivia perambulando pelas praças, vielas e ruas, e não tinha um destino certo. Era o caixão do passado. Não havia sucesso nessas histórias. O cenário era escuro e os personagens tinham cheiro de morte. Depois disso, aquele homem entendeu o porquê aquele diário estava jogado num lugar tão impróprio, pois o único lugar que cabe todos esses personagens é na lata do lixo, por Lúcia Helena Carvalho. Capítulo 1, Introdução. Você está ficando pra titia? Acho que você escolhe demais. Todas as suas amigas estão namorando. Ou, depois dos 30, fica mais difícil, hein? Aposto que você já ouviu uma dessas frases, se não todas. A verdade é que, a todo momento, somos bombardeadas com as expectativas daqueles que estão à nossa volta. Pais, amigos, familiares. E por isso somos cobradas em praticamente todas as áreas de nossa vida. A área sentimental é uma das prediletas dos espectadores de plantão. Fala a verdade, sua mãe nunca tentou lhe empurrar o filho da melhor amiga dela? Ou a sua amiga nunca tentou dar uma de cupido com o irmão mais novo do seu namorado? Se você nunca passou por situações como essas, parabéns! Você foi poupada de maiores constrangimentos. É claro que, em alguns casos, o que percebemos nessas pessoas é um desejo de nos ver felizes, realizadas emocionalmente. Mas antes de um empurrãozinho, precisamos aprender algumas lições e colocá-las em prática. Então, prepare-se. Formando Ex-Solteiras vai levar você a dar boas risadas e compreender que nada é tão difícil que não possa ser superado. Capítulo 2, Basta. Muitos de nós carregamos verdadeiros caixões por muitos e muitos anos. Por causa de feridas emocionais, nos submetemos a uma carga extra de dor e angústia. Ficamos presas em situações ou pessoas que já fizeram parte do nosso passado. Quero lhe dizer uma coisa, querida. Carregar um caixão é simplesmente opcional. A escolha é minha. A escolha é sua. Quando passamos por uma relação que nos feriu, temos a sensação que nunca mais vamos conseguir nos relacionar novamente, acreditar em alguém ou até mesmo amar outra pessoa. Parece que é o fim. Opa, espere um pouco. Você não acha que essa declaração é meio novela mexicana? Pois é, exatamente. Assim que na maioria das vezes fazemos de nossa vida uma novela mexicana. Só falta dizermos: Godofredo, Alberto, não me abandone.
Eu entendo você, somos mulheres, parte mais sensível de uma história. Sempre somos nós que sentimos mais, acreditamos mais, sonhamos mais, porém, precisamos tomar uma decisão. A decisão de nos liberar para o novo de Deus. Precisamos nos revoltar com essa situação. Aprendi que para mudar algo em nossa vida, precisamos nos irar, nos revoltar. Não aceite mais caixões em sua vida. Acabou o tempo de choro. Chegou a hora de dizer basta! Como fazer isso? Aperte o cinto, pois o enterro vai começar nas próximas páginas. Capítulo 3, Perdão. Calma! Eu sei que essa palavra dá até arrepio, mas não podemos deixar passar algo tão importante para a sua vida. O primeiro passo para enterrar caixões é liberar perdão. Sei que você já deve ter ouvido falar várias vezes desse assunto, mas isso só confirma a importância do mesmo. Temos a falsa sensação que quando não liberamos perdão, aprisionamos o outro. É mais ou menos assim. Também eu não perdoo, ele vai ver só. Porém, na verdade, quem vai ver só somos nós. Quando não liberamos perdão, aprisionamos a nossa própria vida. Aprendemos em nossa igreja local que não perdoar é como tomar um copo de veneno e esperar que o outro morra. Forte, não é mesmo? Mas é exatamente assim que ocorre. Não conseguimos nos liberar. Entramos numa rota de autocomiseração, de autopiedade. Ai, coitada de mim, eu não merecia isso. Ou, por que justo comigo? O que eu fiz de errado? Vivemos nos crucificando por termos errado. Vamos morrendo a cada dia. Tornamo-nos pessoas amargas, insensíveis e isoladas. O tempo passa e perdemos o sentido pelo qual vivemos. Nosso foco é distorcido. Mas ouça isso, querida. Você precisa liberar a sua vida. E a única forma de você fazer isso é perdoando quem tanto te feriu e te magoou. Você pode decidir isso hoje. Perdoe. É mais simples do que você imagina. Vou lhe dizer algo. É muito mais fácil perdoar do que lidar com as consequências do não perdoar. Faça essa pequena oração. Senhor, tu sabes que fui ferida e muito magoada, mas hoje eu decido liberar o meu coração dessa dor que há tanto tempo perdura em mim. Eu decido ser livre. Libero também agora a vida do... Fale o nome da pessoa. Declaro que ele está livre dos meus sentimentos e peço que o Senhor possa abençoar os seus caminhos. Guarde agora, Deus, o meu coração e ajude-me a prosseguir em paz. Amém. Viu como é fácil? Eu tenho certeza que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, acaba de invadir o seu coração e você com certeza está se sentindo bem melhor. Capítulo 4, Livramento de Deus. Segundo passo para enterrar caixões é começar a identificar a perda como um livramento de Deus. Eu aprendi que a pessoa certa só entra na nossa vida quando a errada sai. Se hoje você está sozinho, é porque precisa haver espaço para a pessoa certa entrar. Se você insistir na relação errada, você estará impedindo a manifestação de algo melhor. Uma das pastoras de nossa igreja, autora da série Papo de Menina, sempre nos ensinou a agradecer a Deus quando algum relacionamento não dava certo. Ela sempre dizia: comece a agradecer pelo livramento de Deus na sua vida, pois o Senhor conhece o seu futuro. Então, querida, dê glórias a Deus. A princípio, parece que não vamos suportar. A saudade aperta, o coração fica pequenininho, porque lembra a pessoa. O perfume que você ganhou, a roupa do último Natal, até o nome do cachorrinho, não é assim? Mas aí o tempo passa. Você pode repetir essa expressão? O tempo passa. Esse é o seu maior aliado, o tempo. Conforme o tempo vai passando, você perceberá o amor e o cuidado de Deus em sua vida. Você estará mais forte, em um outro nível de maturidade, estará mais decidida e confiante. Você olhará para trás e verá o tamanho do livramento de Deus e dirá: muito obrigado, Senhor.
Não há nada que o tempo não responda. O tempo é como as estações da nossa vida. Hoje perdemos estar vivendo dias de rigoroso inverno, mas chegará o tempo em que as flores começarão a brotar e o colorido do céu aparecerá novamente, pois enfim chegou a primavera. Creia nisso, querida. O livramento é tanto que você vai perceber que o príncipe do cavalo branco, na verdade, é um mero mortal que ficou feio, gordinho e calvo. Essa foi só para você descontrair. E então, percebeu como as coisas são mais simples do que as desenhamos? Não desista. Deus tem um futuro brilhante para você. Lembre-se, porque as aflições desse tempo presente não se comparam com a glória que em nós há de ser revelada. Romanos 8:18. Capítulo 5. A armadilha do bom. Quando nos culpamos por algo do passado, achamos que não somos dignas de desfrutarmos do melhor de Deus. E aí caímos na grande armadilha do diabo para esse tempo. Passamos a nos contentar apenas com o bom. Entramos na rota da mediocridade, submetemos-nos a qualquer pessoa, simplesmente por achar que não merecemos nada melhor do que isso. Ouça isso. O diabo coloca vários bons na nossa vida. Isso ocorre quando perdemos o foco. Ficamos vulneráveis e hipersensíveis. Você já deve ter ouvido frases do tipo: por que você não namora com ele? Ele é um rapaz tão bom. Olha, vou te apresentar um moço. Ele não é crente, mas é tão bom. Ou ainda, nossa, esse rapaz é lindo, rico, tem um carro. Ele é tão bom para você. Cuidado, você pode estar sendo atraída para a armadilha do bom. Precisamos voltar ao propósito original das nossas vidas, reconhecer o nosso valor. Não podemos nos deixar levar por meia dúzia de palavras bonitas. Precisamos ser firmes para não cairmos no mesmo erro. Afinal, é isso que você deseja? Um homem bom do seu lado, quando Deus tem o melhor para você? Existem dois tipos de bom, muito perigosos. Eles estão soltos por aí, esperando a sua vítima. Eles sempre aparecem quando estamos muito tristes, quando sofremos algum tipo de decepção emocional ou quando estamos passando por aquele deserto sentimental. Sabe como é? Eles aparecem em situações quase nocivas, ingênuas, justamente para não percebermos o seu perigo. Vou descrever algumas situações muito familiares. Você conhece alguém que já passou por isso? Olhe bem. Você chega para trabalhar e todos os dias tem uma linda flor em sua mesa. Sua reação é sempre de encanto, afinal, há tanto tempo você não recebe um gesto tão romântico. Você descobre que o autor desse ato é um rapaz incrível, lindo, cheiroso e que, por sinal, todas as suas amigas de repartição babam por ele. As tentativas de lhe conquistar aumentam, os presentes também. Até que um dia você resolve conhecê-lo melhor e decide aceitar o convite para jantar. Em um restaurante chiquérrimo, vocês começam a conversar e o dito cujo relata para você o seguinte: eu sou casado. Mas segundo seu relato, sua esposa é uma cascavel. Eles têm brigado quase todos os dias, seu casamento está por um fio. Ele se declara totalmente apaixonado por você e diz que logo vai se separar. Familiar, não? Reparou como já vimos e ouvimos histórias como essa a todo tempo? Pois é, histórias como essa têm lançado moças que tinham tudo para viver um futuro brilhante. Seus sonhos foram roubados porque acreditaram em contos baratos. Isso é muito sério. Não te deixe enganar. Você acha que o que você merece é um homem casado? Um homem pela metade? Que você terá que dividi-lo sempre com alguém? Com certeza a resposta é não. Seja determinada. Fuja de situações como essa. Onde já se viu amizade entre homem casado e moça solteira? Ei, acorde! Tem também alguém querendo lhe impedir de receber o melhor. Outra situação bem comum é esta. Você acha que na sua igreja não tem rapaz para você? Os bonitinhos já estão namorando ou são casados. Os solteiros, ai meu Deus, aparece cada um. Sua mãe sempre lhe diz: menina,
Tem tanto rapaz querendo lhe namorar, mas você só quer se for da igreja, vai acabar ficando encalhada. Então, no primeiro período de faculdade, você tem uma visão. Meu Deus, é um anjo? Não, é simplesmente o cara da sua turma. E ele vem se sentar exatamente aonde? Claro, ao seu lado. O período vai passando e vocês se tornaram super amigos. Estudam juntos, almoçam juntos, até que um dia a turma começa a colocar a maior pressão. Eles dizem para você: não acredito que vocês são só amigos. Ele é o carinha mais lindo da faculdade, é solteiro, está caidinho por você. E daí que ele não é crente? Situação difícil, né? O que você faria? Não dá vontade de cair nos braços desse príncipe quase encantado? Percebe como estamos rodeados de bons? São situações que vêm em nossa vida para tentar nos roubar a promessa. Temos que cuidar do nosso coração, das nossas emoções, proteger nossos sentimentos. Mas isso só acontece quando reconhecemos o nosso valor. Quem é você? Essa pergunta é poderosa. Quando sabemos de fato essa resposta, estamos imunes aos ataques contra nossa vida sentimental. Capítulo 6. Sapa ou princesa? Precisamos nos tornar uma princesa. Isso é um fato. Oramos por um príncipe encantado, por alguém perfeito que nos compreenda, que seja romântico. Suspiramos e sonhamos acordados. Não aceitamos sapos, apenas príncipes. Porém, não nos preparamos para recebermos nesse nível e caminhamos apenas como aprendizes de princesa. Na verdade, vivemos altas crises de sapice. Afinal, você é sapa ou princesa? A sua resposta representa como você se relaciona com a vida de solteira. Então, confira você mesma. Sapa. Vive triste, emburrada, não gosta de fazer nada. Com a idade, está ficando ranzinza. Reclama de tudo. Desconta nos outros uma condição sua. Vive um desequilíbrio intenso. Trabalha. Vive cansada, com olheiras. Quer que as pessoas sintam pena, ou então mergulha no reino de Deus, igreja, monte, vigília, reino. Não tira um tempo para a família, para si próprio ou para os estudos. Todo mundo começa a falar que ela está xarope. As pessoas olham para ela e dizem: por isso que ela está solteira. Princesa. Tem sempre um sorriso no rosto. É feliz. É sempre uma boa companhia para os amigos. Topa tudo para se divertir. Cuida da sua saúde, do seu corpo, vai ao cabeleireiro, fica bem bonita no final da semana. Cuida com amor e zelo das coisas de Deus, trabalha na obra porque reconhece o seu chamado. Está sempre fazendo um curso, estudando, trabalhando em algo melhor para a sua vida. Separa sempre um tempo para a sua família, é cuidadosa. As pessoas olham para ela e dizem: por que essa menina ainda está solteira? E aí? Conseguiu perceber a diferença? Quem é você? Equilíbrio é a peça-chave para alcançarmos o sucesso. Apegarmos-nos demais a uma coisa ou afastarmos-nos demais nos faz cair. Precisamos entender o propósito das nossas vidas. Precisamos traçar objetivos, sonhar, estudar, trabalhar para que tudo isso vire realidade. Muito antes de sonharmos com um príncipe, precisamos nos tornar uma princesa. Ou você acha que um homem de Deus vai se interessar por uma sapa? Uma vez me disseram que um homem de Deus sente o cheiro de uma princesa de verdade. Ele sabe reconhecê-la de longe. Ao invés de se preocupar com seu pretendente e príncipe, invista em si própria. Cuide-se, reconheça o seu valor, lute pelos seus sonhos. Aproveite o tempo de solteira para desfrutar das coisas que não estarão mais ao nosso alcance quando estivermos namorando ou casadas. Tenho uma amiga que está noiva. Sua vida gira em torno desse grande evento, o casamento. Convites, festa, vestidos, fotos. Quando ela vem falar comigo, imagina, é só sobre casamento. Vários questionamentos. Onde vamos morar? Que dia será a cerimônia?
Quanto custa um fogão? Ufa! Ela não tem tempo para mais nada, não compra mais nada que não seja para um enxoval. Não sai mais porque tem que economizar. Nossa, são tantos compromissos. Outro dia, estávamos em frente a uma loja que vendia bolsas e sapatos maravilhosos. Como toda boa mulher, ficamos apaixonadas e à primeira vista. Lembro-me que escolhi rapidamente uma bolsa e um par de sapatos incríveis e fui logo pagando. Minha amiga olhou e me disse: amiga, não posso comprar, preciso poupar dinheiro. Parece uma situação tão simples, não é mesmo? Mas para nós, solteiras, é um privilégio. Não temos que pensar em contas para pagar, na escola das crianças, na roupa passada do marido, na janta, na grama do jardim, no preço da geladeira, na faxina da cozinha. E lembre-se que tudo isso após um dia cansativo de trabalho. Ei, moça, viva o seu tempo de solteira. Aproveite agora que você pode ir ao cinema com a turma, dormir na casa da melhor amiga, ficar até altas horas conversando e rindo, desfrutar do seu salário, pagando um bom curso para você, comprando uma bolsa, dando um presente para sua mãe, chegar do trabalho cansado e ter uma janta quentinha no prato lhe esperando. Eu posso lhe dizer que isso tudo vai acabar um dia. Então, desfrute e pare de querer antecipar as estações da sua vida. Eu lhe garanto que tem um montão de mulheres casadas que daria tudo para passar somente um dia na sua pele. Uma vez orando a Deus, o Senhor me disse em alto e bom som: Raquel, enquanto você não for feliz solteira, eu não posso lhe entregar a pessoa que preparei para você, pois sei que na primeira oportunidade você irá depositar a sua felicidade nele. Uau, isso foi um baque para mim. Mas foi a partir daí que aprendi a valorizar meu tempo de solteira. Resolvi me preparar e curtir cada momento que o Senhor me proporcionava. Aprendi que ser feliz não está diretamente ligado a ter ou não uma pessoa ao meu lado. Ei, eu sou solteira. Eu sei que às vezes as coisas ficam difíceis, momentos de solidão chegam para nos deixar quase que de cama, não é mesmo? Mas eu também aprendi que são só momentos e momentos passam. Não tenham dúvida disso. Depois de uma noite fria, sempre chega um dia ensolarado. Lembre-se de Provérbios 23:18, porque certamente lhe achará o bem e a sua esperança não será frustrada. Versículo 7. A síndrome do amor do século. Tenho certeza que, em algum momento da sua vida, você já se viu apaixonada, não é? É verdade? É um sentimento tão diferente, perdemos o controle do nosso corpo, suamos frio, coração bate mais rápido, enxergamos a vida mais colorida, cantarolamos no meio da rua, sonhamos acordada. Nossa, é realmente incrível. E quando a pessoa chega perto de nós, meu Deus, gaguejamos, nossas mãos tremem, o coração parece que vai sair pela boca. Chega a ser engraçado, não é assim? Já reparou como as pessoas que estão à nossa volta percebem quando estamos apaixonados? Elas logo dizem: acho que você está apaixonada. Seus olhos estão brilhando. É um tema lindo de se falar, de se viver. Quem não gosta de assistir um filme com uma boa história de amor? Nossa vida está rodeada de amor e publicidade. Investe nesse tema. Os programas de televisão promovem encontros. Vamos a uma loja e nos deparamos com a seguinte promoção: compre uma televisão e concorra a uma viagem a 2. Entramos na internet e logo vem a propaganda de sites de relacionamento. E quando chega perto do Dia dos Namorados? Se você é solteira, é melhor fechar os olhos, pois para onde olhamos, vemos casais apaixonados e corações flutuando por aí. A humanidade sempre esteve em busca do verdadeiro amor. Durante séculos, homens e mulheres lutam por isso. Estudiosos tentam achar a fórmula da felicidade, do casamento perfeito. Pessoas tentam a todo custo encontrar suas almas gêmeas. E você? Como lida com as pressões desse tempo? O mundo tem uma visão distorcida do que é amor.
Precisamos tomar cuidado para não sermos influenciados por esses pensamentos. Muitos jovens têm sido contagiados pela síndrome do amor do século. O mundo nos pressiona a cada dia com pensamentos infundados. Preste atenção. Muitas de nossas crises não são realmente geradas dentro de nós, e sim pelo que está à nossa volta. Por isso, devemos tomar muito cuidado com o que nos alimentamos. Nossos olhos contemplam aquilo que permanecerá na nossa mente por muitos dias. Já reparou que as mulheres têm um alto poder de imaginação? Enquanto alguém nos conta uma história de amor, nossa mente viaja nesses pensamentos. E fala a verdade. Quando você coloca a cabecinha no travesseiro, já era. Começa uma grande batalha entre a carne e o espírito. Nesse tempo de solteira, aprendi várias coisas importantes para amenizar a ansiedade e as crises interiores. Uma delas está relacionada a dominar. Isso mesmo, dominar é a chave para o seu sucesso. Somos diretamente atacadas em nossos sentimentos. Percebem como, em um único dia, passamos por um misto deles? Acordamos alegres, tomamos banho e vamos para o trabalho. No ônibus, ouvimos uma canção bem romântica e já começamos a olhar para o lado de fora. Percebemos que é um dia chuvoso e instantaneamente nos entristecemos. Chegamos ao nosso trabalho, levamos uma bronca do chefe pelo atraso, corremos para o banheiro e no caminho encontramos com uma amiga que vem nos falar de como seu vestido de noiva está ficando lindo. Ai, dá vontade de morrer, não é mesmo? Rotinas diárias sempre parecem nos fazer sofrer. Ei, você precisa aprender a dominar os seus sentimentos. Dominar é poder, é autoridade. Quando aprendemos a dominar aquilo que vemos, sentimos e ouvimos, fica tudo bem mais fácil. É como colocar um envoltório no nosso coração para protegê-lo de grandes perigos. O coração é um instrumento poderoso que pode ser usado tanto por Deus quanto pelo diabo. Todas as nossas escolhas estão no nosso coração. O momento perigoso é quando o nosso coração começa a nos cobrar aquilo que ele tem prazer. E nesse momento precisamos ter domínio. Os nossos sentimentos precisam de uma ordem. Se não dominarmos nossos sentimentos, eles nos dominam. Não se deixe influenciar por pressões externas, como se já não bastasse algumas crises interiores. Não permita ser alvo de crises geradas pelas pressões desse mundo. Você pode até encontrar um outdoor com a foto de um casal apaixonado e uma frase romântica, mas ao invés de ficar parado olhando para essa cena, permitindo ser contaminada, aponte para o seu peito e diga: olha aqui, coração, eu estou lhe dando uma ordem agora. Lembra de Davi? Por que te abates, ó minha alma? Ao longo do tempo, você perceberá que o domínio se alcança com a prática. Então, comece já o seu treinamento. Lembre-se de Provérbios 25, 28. Como a cidade com seus muros derrubados, assim é quem não sabe dominar-se. Capítulo 8. A idade e o tempo. Para iniciarmos esse capítulo, quero esclarecer algo sobre a palavra tempo, que segundo o dicionário da língua portuguesa significa duração das coisas e pessoas, sucessão de dias, meses, horas, período, época atual, estado da atmosfera, ocasião própria. A verdade é que o tempo é o maior desafio para quem está na espera de uma resposta divina para sua vida emocional. Sei que o tempo tem o poder de aumentar a desesperança, de nos levar a desacreditar que é possível e que é para nós a realização do sonho de um enlace matrimonial. Geralmente, o tempo conversa conosco em frente ao espelho, quando, na verdade, ainda nem existem rugas, ele nos faz enxergá-las. É o tempo que nos traz amnésia sobre cada promessa que Deus nos fez. Ele tenta nos desestabilizar para que atitudes sejam tomadas de acordo com a vontade momentânea. Já vi o tempo que gerou a precipitação desfazer futuros que com certeza seriam brilhantes. Observei moças que, como eu, foram nascidas e criadas em uma igreja evangélica, cresceram aprendendo sobre as doutrinas bíblicas até se encantarem com a história de Rebeca e Isaac, mas foram laçadas por enganos do maligno. Hoje, nem disponibilizam mais da comunhão com Deus,
pois decidiram jogar as promessas do Pai para o alto e ficar com os enganos do maligno. Sei da dificuldade da espera, e aqui a questão em debate não é a tentação, porém o ceder às mesmas. Ou você acredita que eu também não sofri pressões terríveis para que cedesse às promessas e me agarrasse ao que era momentâneo e destruidor para o meu futuro? Mas eu confiei em ti, Senhor, e disse: Tu és o meu Deus, os meus tempos estão nas tuas mãos. Salmos 31, 14 e 15. Resolvi fazer como salmista, confiar em Deus, e não em minhas necessidades ou preocupações. Essa decisão gerou o meu presente, que realmente é um presente, uma dádiva de Deus para a minha vida. Creio que Deus nos fez encontrar certos versículos na palavra para nos trazer alívio em momentos de ansiedades. Quando os lemos, sua paz nos envolve, porque tudo que está nas mãos de Deus está bem guardado. Não posso deixar passar em branco a realidade do texto onde diz: todos os meus tempos. Por vezes, temos a impressão que o nosso tempo ministerial, familiar, financeiro, profissional está nas mãos de Deus. Porém, Ele deixou escapar de suas mãos nosso tempo sentimental. Somente tive essa impressão, pois estou escrevendo a jovens normais que têm impressões causadas pelo ponteiro do relógio, pela solidão do dia a dia, pelas cobranças externas, pela decepção amorosa, pela cena de ver um casal feliz passeando no meio da praça ou saindo da igreja de mãos dadas, por mais um ano que se passou, quando no meu subconsciente já estava decidido que aquele ano seria o ano do início do meu relacionamento, e mais uma vez ele se passou e eu continuei sozinha. Sabe, amada, certa vez eu me peguei na agonia da desesperança e comecei a conversar com Deus. Coloquei primeiro minhas razões pessoais, expondo-lhe que não era feia para não arrumar ninguém. Deus não quer que você arrume alguém, sem antes permitir que Ele arrume seu coração. E como Ele nos sonda e nos conhece, Ele mesmo nos apronta para o momento do nosso encontro. Tentamos achar uma boa razão para a nossa solidão, e quando a encontramos, observamos então que ela não é tão boa assim, pois nada e ninguém é capaz de nos convencer que o momento não é agora ou que ainda não estamos prontas. Voltando ao meu diálogo com Deus, entre outras razões que o dei, tentando convencê-lo que aquele era o momento ideal para o meu namoro, noivado e casamento, Deus me fez entender que Ele não é desordeiro. Ele nos conhece muito melhor. Trabalha com a questão das prioridades. Já que todos os seus tempos estão nas mãos de Deus, Ele opera segundo a sua boa vontade. Foi isso que Ele me fez entender. Eu sonhava com um ministério próspero, queria ir às nações, pregar o evangelho, cantar louvores por todos os lugares, e Deus me disse: vou trazer seu esposo, porém, primeiro vou realizá-la ministerialmente. Apesar de querer me relacionar, queria também estudar, fluir no ministério, escrever livros, tudo ao mesmo tempo. Mas Deus sabia que a chama ministerial era mais necessária que fosse aquecida naquele meu momento. Nesse tempo de espera, Ele trabalhou em mim como pessoa, pois havia saído de um relacionamento quando só faltavam 5 meses para o meu casamento. Queria me relacionar novamente, mas as feridas do relacionamento passado não haviam cicatrizado, e qualquer rapaz que se relacionasse comigo naquele instante sofreria, pois eu ainda não estava livre de um passado que só o nosso amigo tempo curaria. Amada, talvez essa história não tenha nada a ver com a sua, e ao estar lendo, você está pensando: eu não saí de um relacionamento recente, não tenho um sonho ministerial como você, já terminei os meus estudos. A verdade é que estou expondo a minha história para esclarecer que Deus é organizado na questão das prioridades. Acredito que por sua onisciência, Ele conhece e sabe que esse é o melhor momento para algumas de vocês se casarem. Há, porém, outras que Ele providenciou alguém para um futuro pouco mais distante. E essa questão de sabermos que nossos tempos estão em suas mãos nos leva a um descanso pessoal. Quando nos colocamos em entrega total em sua presença, veremos manifestar coisas que não entenderemos a princípio. A questão é que só estamos com os nossos olhos fixos nesse momento presente, mas Deus olha para o nosso agora e para todo o nosso futuro.
Aprendi a confiar não só no que Deus faz, mas também no que Ele deixa de fazer. Entendi que com Deus meus tempos estão em garantia e Ele não permitirá que vacilem os meus pés na caminhada ao altar. Sônia Hernandes canta: Sua hora é perfeita, sua maneira mais linda. Seja feita a sua vontade, eu só quero sua vontade, assim na terra como no céu. Amada, confiança também tem a ver com decisão. Uma coisa que nunca me permiti esquecer é que o Senhor é bom. Ele sabe as demandas que uma aliança traz e sabe sua estrutura. Se já está pronto e firme para viver essa realidade ou se ainda está te estruturando para tal. Uma coisa é certa, percebi que eu tinha os argumentos, porém, Deus quem tinha as razões. Capítulo 9. Os argumentos e a razão. Decidi nessa guerra entre argumento e razão optar pela razão de Deus, pois eram meus argumentos que estavam me levando aos questionamentos. Eles geravam em mim a ansiedade, que automaticamente desenvolvia precipitação, tentando criar em mim vida sentimental, um círculo de desilusão. Argumentos têm esse poder. Eles te obrigam a fortalecer seus achismos e tentam convencê-la a entrar em atritos com o tempo. Quando isso acontece, percebemos que o tempo se passa e ao agirmos como sentimos vontade, nos arrependemos e por vezes é tarde demais. Notamos então que a precipitação só nos causa mais e mais desilusões. Algumas de vocês estão dizendo: meu Deus, é a minha história. O problema não está em ter argumentos, e sim em deixar eles terem você. Quando tenho argumentos, os levo a Deus e automaticamente Ele me mostra suas razões. Eu me dobro de joelhos e troco. Ok, digo: Senhor, tome cada um desses argumentos. Eu fico com as suas razões. Toda a razão de Deus está em sua palavra. Ao continuar minha caminhada, em pouco tempo percebo que as razões de Deus me trouxeram alívio e livramentos. Quando os argumentos me têm, é então que a ansiedade começa a sua obra. Ela tem voz e me diz: não tem por que perguntar se esse rapaz é ou não da vontade de Deus para a sua vida, afinal, ele também é crente e vocês têm tudo a ver. Ou, esse rapaz é do mundo, mas quem sabe como essa aproximação você o ganhará para Jesus. Orar por que agora, se você já está orando há tanto tempo? Essa é a resposta que você esperava. Nenhuma resposta que Deus tem deixará uma dúvida permanecer. As coisas de Deus são claras, diretas e objetivas. A questão toda está em discernir se essa é a voz da ansiedade ou a voz de Deus. Eu sei o quanto os seus argumentos são fortes, afinal tive os meus. Sou bonita, fiel, estou pronta para esse momento especial na vida de toda jovem, o acerto sentimental. A questão é que, como eu, no natural vejo por fora, mas Deus vê o coração. E houve casos em que vi rapazes, tive argumentos excelentes para convencer Deus que aquele era o moço ideal para mim, até que Deus me disse: quer ver como eu vejo? Então vou mostrar-lhe o coração desse rapaz. Lembro-me de um rapaz que conheci em uma de minhas missões e ao observá-lo fiquei admirada com a sua beleza. Aqueles olhos verdes quase me cegaram. Em uma manhã de oração, onde como muitas outras fui convidada para adorar ao Senhor com canções, em minha oportunidade fiquei tentando me ligar em Deus através do seu Espírito Santo, mas na verdade não tive bom êxito, pois aqueles olhos verdes tiveram o poder de atraírem minha atenção para si. Lembro-me que ao final da minha oportunidade, sentei-me e chorei muito, pedindo perdão a Deus, porque sempre soube que todas as vezes que eu recebesse uma oportunidade, era para louvá-lo e não para exibir-me para alguém ou usar o talento que ele me emprestou para outros fins que não fosse dar-lhe glória. Ao sentir seu perdão após aquele momento de quebrantamento e arrependimento verdadeiro, fiquei bem tranquila. Ofereci ao Senhor todo o tempo que me restara daquele culto. Porém, no término, o inesperado aconteceu. Aquele irmão, o dos olhos verdes, se aproximou de mim, se apresentou, perguntou-me a que congregação eu pertencia e se poderia visitar-me na mesma. Sem me demorar e meio que sem entender nada ainda, como não poderia e nem queria ser mal educada,
Dei-lhe o endereço da igreja em que congregava e naquela época eu era uma das dirigentes da oração do grupo de mocidade, quando ele automaticamente foi convidado para pregar em uma de nossas reuniões. Não fui eu quem convidei, mas na época achei que era um sinal positivo de Deus para a minha vida sentimental. Ele era um evangelista, porém novo convertido. Era ainda eis algumas coisas e dava testemunho onde ia da libertação que recebera através do poder do evangelho. Enfim, por vezes fui cantar em alguns lugares que esse rapaz iria pregar. Nossa amizade cresceu. Foi quando ele tocou no assunto de orarmos com relação à nossa vida sentimental. Concordei, pois graças a Deus aprendi sobre orar e buscar de Deus direção antes de firmar qualquer relacionamento. No tempo em que estávamos em oração, Deus me revelou algumas coisas que ainda precisavam ser tratadas naquele evangelista. A verdade é que Deus me deu sinais muito claros que aquele não era o seu propósito para a minha vida sentimental. Graças a Deus por esse tempo de oração, pois foi esse costume que me abençoou e me livrou de fazer escolhas que não me enriqueceriam, mas me atrapalhariam. Existem pessoas que, como aquele evangelista, serão bênçãos na vida de outra. Hoje ele está casado e creio que é feliz. Enfim, não me prejudiquei, nem ele foi prejudicado por mim. A oração nos livra de grandes prejuízos pessoais. Nossos argumentos, submetidos a Deus, são respondidos com clareza e toda dúvida é dissipada. Apesar de saber que não sou perfeita, tenho a consciência do amor de Deus para com os que o buscam. Sua palavra nos fala de um amor peculiar, ou seja, existe um amor individual sobre nós. Isso exprime cuidado e livramento específico. Só precisamos estar atentos aos sinais, não podemos desprezá-los, pois lá na frente não seremos impedidos de chegarmos ao local que queremos na vida sentimental, no caminho da felicidade. Quando respeitamos os sinais, eles nos darão o direito de alcançar este objetivo que tanto sonhamos. Naquele momento que estava conhecendo o evangelista, o sinal estava vermelho e eu fiquei um tempo esperando para ver se abriria e mudaria para o verde, até que observei que o tempo estava passando e o sinal não mudava. Então, o que teria na verdade que mudar era a inclinação do meu coração. Submeter-nos à vontade de Deus nem sempre é o mais fácil a ser feito, porém é sempre o que há de gerar resultados magníficos. Deus, por vezes, não quer te dar um relacionamento, mas uma experiência que se transformará em testemunho para a sua geração, como foi o meu caso na questão Rapaz dos Olhos Verdes. Somente o tempo de busca mostrará qual a vontade de Deus para a sua experiência no momento. Lembrando que Deus nos dá livre-arbítrio para escolher, mas não se importa em nos ajudar ou nos esclarecer quando em dependência o buscamos e clamamos por sua opinião nessa área sentimental. Afinal, qual pai que não se importa com as questões especiais de seus filhos? O nosso Pai de amor não é diferente. Capítulo 10. A voz de Deus e a voz da ansiedade. Como discernir essas vozes? Não existem formas diferentes para se conhecer a voz de Deus, a não ser através da busca, tanto em oração quanto por meio de sua palavra. Muitas vezes precisamos usar o amigo tempo, é tudo que não queremos, mas estamos tratando de um futuro de êxito sentimental. Deus leva isso a sério e nós também precisamos levar. Há aquelas que dizem, a vida é minha e eu decido sozinha. Minha preocupação é se der errado, porque geralmente quem tem conceito como este não busca orientação divina para a questão sentimental. É então que percebemos que precisamos de ajuda e que a vida já não tem mais tanto sentido assim e aquele orgulho, a vida é minha, já se desfaz com a necessidade da ajuda de Deus, família e amigos. Existem casos irreparáveis, humanamente falando, a não ser por um milagre regido pela mão de Deus. Não estou profetizando coisas ruins, muito pelo contrário. São palavras como essa que você está lendo que tem o poder de direcioná-la ao futuro que você quer e que Deus tem preparado para ti. E tudo gira em torno de nossa decisão momentânea. É claro que não estou querendo dizer que Deus escolhe por você, porém,
Se você achar que precisa da ajuda e buscá-lo em oração, ele há de orientá-la, como fez comigo. Não posso falar da ansiedade sem citar um fato pessoal. Estava em uma igreja, o culto era de libertação no período da tarde. Percebi um irmão me olhando muito. Em pouco tempo se passaram tantas coisas por minha mente, mas o culto continuava a acontecer. Fiquei na guerra da atenção ao culto ou ao irmão. O culto até ganhou, mas confesso que nessa guerra pela minha atenção, quase que ocorreu um empate. No final da reunião, o devido irmão assinou para mim me chamando. Pensei, ele vai se apresentar e após formarmos nossa amizade, vai entrar na pergunta tão esperada daquela época. Você tem namorado? Para minha decepção, ele me disse, não sei se a irmã percebeu o quanto eu olhava no momento da reunião. Respondi com prontidão, percebi sim. Então ele continuou. Deus estava me mostrando algo relacionado à vida da irmã e me disse que ele vai operar lhe dando vitórias. Ele expôs algumas áreas da minha vida em que eu estava enfrentando guerras pessoais e ministeriais através de revelações dadas a ele pelo Espírito. Porém, quando percebi, meus olhos estavam em seu dedo esquerdo. Ele continha uma linda aliança. Foi nesse exato momento que percebi o quanto minha ansiedade estava aflorada, me cegando para a real situação do momento. Entendi ali que precisava urgentemente lançar minha ansiedade sobre o Senhor e relembrar que Ele cuidava de mim. Passando pela estrada da solidão, nos deparamos com situações como essa. Perdemos o controle de algumas situações. A nossa sorte é estarmos nas mãos de um Pai bondoso. Eu me alegro muito quando leio a palavra que Ele nos conhece. Sabe da nossa estrutura e que somos pó. Por vezes, me pego rindo de um passado tão conturbado por causa de um presente maravilhoso. E o quanto tudo realmente contribuiu para o meu bem. Pois hoje, pela graça de Deus, sou uma das conselheiras sentimentais de jovens que, como eu estive um dia, estão confusas. Recebi livramento pela orientação do Espírito Santo através de mulheres que também se tornaram exemplos, venceram tentações e são realizadas nessa área. Acredito que Deus tornará você, querida leitora, uma jovem vitoriosa nesta área. Também, como já tem feito vencedor em tantas outras áreas, também creio que Ele a tornará um exemplo abençoador para essa geração. Muitas vezes existem questionamentos no seu interior, em meio à situação que até hoje não foram explicadas por ninguém. Aquele relacionamento que deu errado e até hoje você não sabe o porquê. As respostas tão desejadas não surgiram. Só quero te aconselhar. Guarde seu coração de todo tipo de sofrimento. Deus trará respostas a você. Ainda se surpreenderá com o seu futuro, que será brilhante, de princesa. Essa característica de saber o que é melhor para as suas amadas filhas está no Pai de amor. E às vezes, Ele intervém de forma radical. É seu amor em movimento. O Deus que permite a ferida a curará. Nesse momento de escrita, me veio ao pensamento uma música interpretada por Cristina Mel que diz: quem entende o coração que já sofreu com as armadilhas que a vida traz? Quem vai se preocupar quando ver alguém chorar? Afinal, problemas todo mundo tem. Guarde o coração bem longe do olhar, para não se iludir com quem se aproximar. As palavras podem ser, até sem parecer, armadilhas que vão lhe fazer sofrer. Quando o sonho se desfaz, sei que as marcas ficarão, mas a força de sonhar continua em suas mãos. Sonha com um novo dia em suas mãos. Guarde em Cristo os planos do seu coração. Ele é restaurador de corações. Seu amor não enfraquece, sua força permanece. O amor de Deus refaz o coração. No momento em que terminei meu noivado dentro de uma direção divina, meu coração necessitou de um tratamento especial. Foi quando este amor, o amor de Deus, entrou em ação e realmente meu coração foi totalmente refeito. Com esse novo coração, após um tempo, Deus me deu um esposo abençoadíssimo. Como diz a canção, pode ser que esse seja o momento em que as pessoas não entendam seu coração, ou até mesmo não se compadeçam com as suas angústias. Como jovens,
Muitas vezes nos pegamos em meio a armadilhas, pois o trecho da música que me comove é este: guarde o coração bem longe do olhar. Na verdade, isso é tudo que as jovens de hoje não querem fazer. A palavra nos orienta em Provérbios 4:23, sobre tudo que se deve guardar, guarde o seu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Ao vermos um rapaz formoso, precisamos ter nosso coração guardado, ou seja, dê tempo ao tempo para conversarem e orarem. Linda, Deus se importa. É como um pai que se compadece do filho. Essa é a forma que ele ama. O seu coração é precioso, por isso precisa estar confiado nas mãos de um filho de Deus. Alguém me disse: sabe por que ainda você não está namorando? Porque só príncipes reconhecem uma princesa. E príncipes não estão em qualquer lugar. Os príncipes de Deus estão no palácio do rei. Querida, sonhe com alguém especial ao se relacionar. Esse alguém precisa ser de qualidade e você vai ser diferenciada, pois Deus não a deixará confundida e nem enganada. Só não se esqueça de pedir para que ele se intrometa. É isso mesmo. Em suas orações, peça ao Pai para opinar através de sua bondade e esclareça sobre esse relacionamento ou futuro relacionamento. Ele não escolhe para nós, como eu já disse, mas se nós dermos oportunidades ao nosso Pai, ele opina e nos esclarece sobre todos os assuntos. Se é importante para você, para ele é super importante, pois sua aliança mexerá completamente com o seu futuro e Deus já estabeleceu esse destino. Mas nossas escolhas têm o poder de nos promover ou de nos levar a perdas. Não temos mais como permitir em nos levarmos somente pelo que sentimos, mas precisamos nos manter em dependência a Deus. Se eu quero um futuro de paz, preciso de um homem de Deus. E para receber um homem de Deus, preciso estar atenta a seus comandos e direções. Capítulo 11. Fantasia ou realidade? Decidi escrever sobre fantasia porque a que eu tinha era que meu esposo seria um homem muito rico. Não vou afirmar que não pode acontecer com você. E sei que esse é o pensamento da maioria das jovens de hoje, casar-se com um milionário. Mas ao aconselhar-me com uma das minhas líderes, expus essa fantasia para ela. E ela me questionou: você não acha que o tipo do homem que você está descrevendo para mim já está casado? Ele é perfeito demais para estar solteiro ainda, Vânia. Afinal, esse homem era lindo, muito rico, cavalheiro, crente e tantas outras qualidades que não caberiam escrevê-las. Ouvi o testemunho de alguém que recebeu a seguinte palavra profética: você vai casar-se com um pastor. E realmente casou-se, porém a posição do pastor só aconteceu após o casamento. Deus olha para o nosso futuro, já o tem formado em seus planos, mas existem coisas que ele realiza no decorrer do processo de obediência. Se a pessoa que ouviu essa palavra profética não decidisse casar com um homem comum, não sentiria o prazer de ver a realização de Deus na vida dele. Talvez a pessoa que você se relacione hoje tem todas as qualidades de um grande homem de Deus, mas ainda não tem os títulos que você esperava que tivesse. Amada, o título Deus traz com o tempo. Se você percebe nesse rapaz caráter necessário para um desenvolvimento de um grande ministério, siga em frente, creia, invista. Nem sempre algo pronto é tão interessante quanto algo que se constrói. Ao iniciar meu relacionamento com meu príncipe, ele era alguém sem títulos. Não fazia nada na igreja que o colocasse em evidências. Muito pelo contrário, por causa do seu trabalho natural, não tinha uma disponibilidade de tempo muito extensa. Então, o que ele fazia? Ele ouvia os avisos que eram liberados do altar, convocando voluntários na igreja para serviços pesados que dificilmente alguém gostaria de fazer, como lavar as cadeiras do templo em nossa igreja. Temos aproximadamente 2.000 cadeiras. Também era voluntário para servir no dia do café de pastores. Sempre o via no dia em que os batismos aconteciam, na maioria das vezes. Ele levava um amigo que havia ganhado para Jesus para batizar-se. Não havia títulos sobre sua vida, mas havia realizações de um grande obreiro de Deus. Com o tempo, ele receberia o título.
Como essa literatura alcança um grande público de jovens solteiras, noivas, namoradas, existirão capítulos que não alcançarão as necessidades de todas. Então te aconselho a usufruir dos capítulos que lhe cabem. Porém, Deus, que é conhecedor, trata com cada uma de nós individualmente. Nesse capítulo estamos tratando das fantasias, pois elas são bem reais na vida de algumas jovens. Você já percebeu que em minha escrita eu trago comentários de situações que vi e vivi? Isso se dá ao fato de eu trabalhar com aconselhamentos. Sou muito comunicativa e o que me leva a ter muitas coisas edificantes a expor. E para o término desse capítulo vou comentar de um caso. Uma amiga me disse que se casaria com alguém muito rico, aliás milionário. Esse alguém não era de nosso país e veio aqui para pregar a palavra. Como meu pastor é um homem de grande influência, Deus o conectou a esse homem. E por conta disso, o mesmo veio ministrar algumas vezes em nossa igreja. A fantasia tomou conta da minha amiga, que veio conversar sobre um futuro relacionamento com esse milionário. Eu a desesperancei por observar em nosso diálogo que sua motivação estava distorcida. Foi quando ela me disse: "Você não vai andar em meu jatinho." Logo respondi: "Prefiro andar em um Fusca, se ele for real, que em seu jatinho irreal." Entenda, leitora. Sei que milagres acontecem e que Deus pode conceder homens abençoados, financeiramente falando. Penso que devemos simplesmente sondar nossas motivações, porque a fantasia te enlaça no sonho real e te exclui da realidade que precisa ser enfrentada. Nem sempre a nossa realidade é fácil, mas se enfrentada com sinceridade e na força do Espírito Santo, pode ser completamente mudada. Voltando à minha amiga, tentei abrir seus olhos antes que ela abrisse seu coração para um relacionamento e um futuro impossível. Não porque ela não tivesse condições de relacionar-se com o milionário, mas porque ele não teria condições de se relacionar com ela por vários motivos. Eu disse para ela que ele já havia dito que não se casaria novamente. Já era separado. Suas demandas naturais em seu país, por ser um homem de negócios, ocupavam a maior parte da sua agenda. Pode ter sido duro o que falei com minha amiga, mas em nosso relacionamento nada mudou, pois nos amamos e ela conhece meu coração. Sabe que eu não alimentaria nada que mais à frente a pudesse fazer mal, nem mesmo um sentimento. Capítulo 12. Em breve, ex-solteira. Raquel e eu não queríamos terminar essa escrita, pois se tem sido um livro gostoso de ler, foi maravilhoso escrevê-lo. Sabemos que muitas pessoas hoje se preocupam com as noivas e namoradas da igreja, e não somente as da igreja, mas em todos os ambientes. Não vemos um grande cuidado com as solteiras de nossa geração. Movidas pelo Espírito Santo, preparamos essa literatura para você, que com certeza será uma ex-solteira, mas não somente isso, você será também uma casada realizada. Esse livro traz ensinamentos da importância de confiar em Deus, um tempo de clamor e dependência e até mesmo de espera. Se for o caso, a levará a um destino sobrenatural. Tenha a convicção de que casar-se não é simplesmente para amigas que estão ao seu lado ou para pessoas que não são tão tímidas quanto você. Não permita que as pressões a tornem em uma desistente. Mantenha-se firme, convicta e decidida a estar bem, pois essas são as qualidades das princesas que os príncipes escolhem. Nunca se esqueça que o Rei Deus é pai dos príncipes e que ele ainda tem o controle de sua vida sentimental. Ele há de direcioná-la por caminhos de realizações. Queremos encerrar deixando a seguinte música do Ministério Toque no Altar. Onde era a tristeza se verá, a dupla honra me ornar, com boas novas proclamar, uma nova história celebrar. É chegada a minha hora, meu silêncio já acabou. Ouça o som da minha grande festa. Eu vou viver uma virada em minha vida, eu creio. Eu vou viver uma virada. O que eu achava estar perdido e tinha desistido de sonhar, meu Deus já decretou, este é o meu dia da minha virada festejar. Não esqueça que, enquanto solteira, devemos cuidar das coisas do Senhor. Aproveite ao máximo o seu tempo, como Raquel escreveu de forma brilhante. Curta a sua vida, lembrando que ela é uma só. Então, veja lá como a tem tratado. Seu tempo é precioso. Alegre-se, cante em todos os momentos e,
Divirta-se, afinal, em pouco tempo você será uma ex-solteira.